A escola Dom Luís da Taíde, em Peniche, foi a minha escola no 5º e no 6º ano. E é uma escola de onde guardo muitas recordações. Mas antes de falar dessas recordações, eu gostava de falar um pouco da história do próprio nome. Dom Luís da Taíde foi, como julgo que todos os alunos da escola sabem, um vice-rei da Índia, mas também um conde de Atoguia da Baleia. Foi uma personagem muito importante da história de Portugal e tem um nome que tem uma origem toponímica. O que é que isto quer dizer? Tem origem no nome de uma terra, Ataíde, no concelho de Rezende. Foi daí que veio o nome Ataíde. E quanto ao nome dessa terra, de onde é que vem? Chegamos a uma espécie de muro, não temos muitas informações. Há quem diga que é um nome de origem germânica, há outras teorias, não temos a certeza, e é disso também que se faz o conhecimento, daquilo que nós sabemos, mas daquilo que nós não sabemos, daquilo que vamos descobrir. E se calhar a escola também vai inspirar algum aluno, não só a descobrir mais daquilo que a humanidade já sabe, mas também a descobrir coisas novas, a ser um cientista, por exemplo, ou um historiador, ou um linguista, e a descobrir, nunca se sabe, quem sabe, um dia, qual é a origem real do nome dessa terra, Ataíde, que depois passou a ser o nome de uma família e foi também o nome de Luís de Ataíde, vice-rei da Índia e conde de Atoguia. Nós não era assim. Hoje em dia são 500 alunos, na altura deviam ser quase o dobro dos alunos. Era uma escola sobrelotada. Era o único sítio onde havia para o Conselho todo. Ou seja, vinham para cá as pessoas da Serra, da Atoguia, de Ferrel. Os símbolos todos era aqui que eram concentrados. Os miúdos da cidade, os miúdos da aldeia, as dinâmicas diferentes dos miúdos da aldeia que traziam a fruta que o pai tinha, os miúdos da cidade que tinham, traziam, até uma vez houve um que trouxe peixe seco. Era pão seco para comer. Agora já não. Era de Geraldo, da Atoguia, de todos os lados, era tudo aqui. Depois é que fizeram a escola lá em cima e a da Atoguia ficámos com menos miúdos. Mas isto de antes era... E não tinha este pavilhão aqui, só tínhamos ali embaixo. Tinha gado, ovelhas aqui a pastar no pátio, os alunos andavam com umas botas muito grandes, uns motinhos para andarem dentro d'água, portanto não havia muros, não havia nada, portanto isto era quase que um campo e foi isto que contaram há 25 anos atrás. O edifício está muito semelhante ao que era, poderá na parte interior ter mais algumas cores. Lembro-me de alguns professores agora no desfolhar desta revista. Lá, estive no pavilhão bem no bar, depois voltei para o pavilhão lá, depois voltei para aqui, depois daqui o professor Jorge disse que era mais pegar aqui, levou-me para ali para a frente, tive 6 anos de Dalina, e depois começou a pôs-me aqui e nunca mais saí daqui. A mensagem que eu quero deixar para o futuro, para aqueles que são os alunos de hoje, para aqueles que serão os alunos da amanhã, é que aproveitem bem o vosso tempo de escola, respeitem muito os vossos professores, respeitem muito todos os auxiliares, todos os assistentes operacionais, todos os funcionários da escola que fazem um trabalho incrível. Valorizem o trabalho de todos e de cada um e lembrem-se no chão por onde estão a passar, o chão por onde estão a passar, se é um chão que está limpo, se temos uma escola digna, deve ser um trabalho de todos. Fizeram esta escola um bocadinho como a minha casa. Já viram o quê? 39 anos aqui, um dia inteiro durante tantos anos. Portanto, preocupo muito com a manutenção da escola, como todas as outras pessoas que passam por aqui durante muito tempo. Portanto, a escola modificou-se. Tem muita coisa antiga, mas continua a ter gente muito empenhada e, acima de tudo, é uma escola que agrada normalmente a toda a gente. Portanto, é porque o ambiente desta escola é um ambiente muito agradável. Foi a minha primeira escola. Quando eu comecei a dar aulas, eu vim para aqui. Eu, em adolescente, já vinha passar férias para cá. Eu sou de Castelo Branco, mas sempre disse que gostaria de vir para Peniche. E, por acaso, isso aconteceu. Aconteceu no primeiro ano. Depois, no segundo, recambiaram-me para o Alentejo. Chorei imenso, porque eu achava que se no primeiro ano tinha ficado aqui, eu achava que ficava aqui o resto da vida. Mas não foi assim. Depois ainda andei por muitos e muitos sítios até voltar e depois tive que sair novamente.
Por isso é a minha escola de coração, para já, porque eu era muito nova quando vim para cá, tinha 22 anos, tinha acabado de tirar o curso, e fui extremamente bem recebida por todos os que cá estavam. Tenho muitas recordações muito boas mesmo. A escola era uma escola família e é por isso que eu sempre em festa. Quando eu regressei, continuava a ser assim, as pessoas ainda eram as mesmas, agora já não são, mas é por isso que eu digo que é a minha escola do coração. Uma experiência memorável que nós tínhamos todos os intervalos grandes. Sim, porque havia no período da manhã um intervalo maior que os outros, que nos permitia estar mais tempo no recreio, e eu, como bom aluno que sempre fui, o que eu mais gostava na escola era de facto dos intervalos e do tempo de recreio. No intervalo, por exemplo, dançarmos muito, estava na moda os New Kids on the Block, um grupo de Boston, e em Portugal também era outro grupo que era os, não recordo agora o nome, mas de certeza que os nossos intervalos era a fazer essas coreografias ou a falar dos rapazes. O que eu considerava como irmão era o professor Rogério, porque passava mais tempo ao pé dele do que propriamente nos intervalos. Tens que explicar porquê. Mas porquê era porque eu era um aluno mal comportado. E o professor Rogério era um diretor do Conselho Diretivo. Eu não tantas vezes, mas também fui visitado por professor Rogério. Isso é assim, é um livro. Muitas histórias, mas pronto, são miúdos, o que é que sabe fazer, mas muitas histórias. Mas vou-te dizer, os meninos de antigamente tinham-nos mais respeito do que isto. Era muito brincalhona, os professores tinham como uma pessoa que conversava muito. O que a minha mãe diz, chamavam-me sempre à escola para dizer que tu falavas muito, Ana. Eu disse, olha mãe, se calhar devia ser jornalista, eu sou uma pessoa do social, gosto muito de falar. E que era muito distraída, não era, eu estava a desenvolver outras capacidades, que se calhar não aquelas que os professores queriam que eu desenvolvesse, mas aquelas que eu tinha aptidão, e era na conversa e no social. E hoje em dia eu converso com toda a gente, falo com toda a gente me conhece, e é neste percurso assim do social que eu fui desenvolvendo como educadora, como professora do ensino especial. Eu fui um bocado incorreto na escola e depois mais tarde arrependi-me bastante por não querer estudar e não querer ligar àquilo que é necessário para a nossa evolução como seres humanos. Aconselho a todos os alunos a se dedicarem mais, porque, aliás, eu sou pai, hoje em dia criei um filho sozinho desde os 10 anos, ele tem 22 anos e hoje em dia é engenheiro. E isto eu sempre transmiti que ali estava a base, vocês todos que nós todos necessitamos para entrarmos numa vida corretamente. Claro que vai ter, como tudo, sempre altos e baixos, né? Mas isso em todas as profissões é o que nos acontece. Mas a base essencial é a escolaridade obrigatória que nós temos de fazer. É a minha opinião. O que é que achas? Concordo com o Miguel. Apesar de o Miguel está sempre a desvalorizar o papel dele, que não é, porque ele tem um papel fantástico. O que ele passou aqui foi coisas normais de miúdo, aquelas coisas que aconteciam. Eu era mais recatado, mas também fazia as minhas asneiras. Acho que todos nós fizemos as nossas asneiras. E a mensagem do Miguel está correta, que é de facto usem, abusem e tirem o fruto da escola, porque são passagens que só mais tarde é que vamos muitas vezes valorizar. Quando veio para cá o campeonato de surf, então isso era o máximo do nosso clube de jornal, era quererem, todos queriam vir para cá porque nós fazíamos entrevista aos surfistas, andávamos lá uns dias e eles adoravam tirar fotografias com os surfistas, perguntaram-nos coisas, e uma pessoa ainda foste desse tempo. E a Isabel Freitas, sim, ajudar a eles a fazerem as entrevistas em inglês, e aquilo era, eles adoravam, os alunos todos adoravam, porque íamos para a parte que o público não tinha acesso, porque eram jornalistas que tinham acesso, e qualquer jornalistas, e era giro também. Era muito giro, era muito giro. Passámos muito tempo fora
no nosso horário a construir estas coisas. Das Noites, para que isto saísse na altura que nós queríamos que saísse, eram noites e noites que passávamos aqui as duas por amor à camisola. Havia alunos que depois já estavam a saber trabalhar no computador, eles também ensinavam, também. Sim, já ajudavam. Para, eu gostei disso. Eu adorei também. Eu adorei. E por isso é que essa sala não me esqueço dela, era onde eu desenhava. Eu, quando entrei nesta escola, já adorava desenhar e já tinha uma ideia de projetos e de construções e adorava essa sala. E foi nessa sala que eu tenho desenhos que ainda fiz nessa sala, de construções. Depois continuei o meu percurso. Hoje em dia sou arquiteto, faço projetos, estudos, mas a escola foi, eu tive os professores certos, me ajudaram na hora certa a não desviar do meu caminho. E isto é futuro. Recordo-me de alguns professores e tenho no coração uma professora que era a professora Helena Gil, que está aqui connosco, porque era uma pessoa das artes e eu venho de uma família muito humilde e não tinha acesso a essas coisas, às artes, à leitura, aos livros, não tinha acesso a esses materiais que hoje em dia as crianças têm. E então a professora Helena Gil trazia sempre muitas coisas diferentes, trabalhava connosco muito a arte, era uma pessoa muito bonita, que eu me identificava muito, e depois vestia-se muito bem, e eu vinha sempre muito feliz para aquela aula e queria sempre também vir sempre muito bonita para a aula. Não sei se ela reparava, mas vinha sempre muito bonita. E esta a professora Helena Gil, como muitas outras na área da arte, sem se aperceberem, incutem nos alunos, em mim incutiram, este gosto pela arte, pela cultura, que intrinsecamente eu fui desenvolvendo. Também me lembro de uma professora de inglês com quem conversava muito sobre matemática. Aliás, trocávamos livros. Eu tinha um livro assim mais infantil sobre matemática que lhe emprestei. Ela tinha um livro um pouco mais avançado que me emprestou. Era uma professora de inglês que também gostava muito de matemática. E lembro-me de estar nos corredores da escola a conversar com os meus amigos e a ver os alunos do 6º ano. Eu estava ainda no 5º. Ver os livros de matemática e olhar para eles e ver equações e achar que aquilo era uma coisa avançadíssima e ter aquela sensação de que vai ser muito difícil passar do 5º para o 6º ano. Mas claro, passei do 5º para o 6º ano e depois acabei por sair daquela escola e fui para outra, mas nunca mais me esqueci da minha escola, da escola que na altura nós ainda chamávamos preparatória, a escola Dom Luís de Ataíde. Parabéns à escola Dom Luís de Ataíde.